Olá, sou Bruno Fuga, estamos no canal Bruno Fuga Advogados com diversos vídeos sobre gestão de escritório de advocacia. Somos certificados pelo ISO 9001 e temos muitos vídeos sobre gestão. Temos vídeos sobre direito ao agronegócio, trabalhista, empresarial, processo, que são as áreas do escritório onde os advogados têm falado sobre isso. E há sempre vídeos mais objetivos e curtos para advogados em temas práticos, com preocupação de falar justamente para a advocacia. O tema hoje escolhido é sobre processo civil e força vinculativa dos precedentes. Estou fazendo diversos vídeos sobre o rol do 927, falando sobre força vinculativa, que no meu entendimento tem um aspecto prático muito grande, porque ele toca na força vinculativa dos precedentes e como eu peticiono para exigir do julgador que ele cumpra ou não um precedente judicial. Dentro do tipo de precedente que eu estou escolhendo hoje aqui, do rol do 927, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre repercussão geral que está dentro do rol do 927, do 988 e deveria ou não estar dentro de outros tipos aqui. E como eu vou medir a força vinculativa de um precedente? Existindo um precedente eu digo de forma geral, tá? Ele impacta, por exemplo, na ordem de julgamento do precedente do artigo 12. Existindo um precedente, ele altera a possibilidade de tutela de evidência, a possibilidade de improcedência liminar, a possibilidade de alterar a fundamentação da decisão judicial do 489, impede remessa necessária, autoriza a execução provisória, dá poderes para o relator julgar monocraticamente no 932, evita conflito de competência no 955, autoriza rescisória, autoriza reclamação, reclamação per salto, autoriza a inadmissibilidade do novo recurso especial pelo 1030, impede agravo de destrancamento do 1042. Então a força vinculativa do precedente, esse é um primeiro ponto, está ligado, no meu entendimento, a maior quantidade de influência que ele causa no ordenamento jurídico em todos estes institutos. Por exemplo, o IRDR é, no meu entendimento, o que é mais positivado para causar forte força vinculativa. Ele altera todos esses tipos que eu comentei para vocês. Tutela de evidência, remessa necessária, fundamentação, improcedência liminar, tudo que eu comentei, o IRDR foi previsto positivamente. Assim como, por exemplo, o recurso especial repetitivo extraordinário, altera quase tudo, só não a reclamação per salto, mas quase tudo possibilita que você acelere o processo na existência de prévia decisão de recurso especial repetitivo, por exemplo. Tá? E aí eu questiono, qual que é a força vinculativa de uma decisão com repercussão geral? E eu estou falando repercussão geral como um precedente de forma geral, porque a gente não está falando que só por si só isso é precedente. Mas qual que é a força vinculativa da repercussão geral? Veja bem, deveria ter mais força vinculativa, como por exemplo o IRDR. A existência de uma repercussão geral, por exemplo, não autoriza a tutela de evidência, mas o IRDR autoriza a tutela de evidência. Recurso especial repetitivo, por exemplo, autoriza tutela de evidência, mas a repercussão geral não autoriza. Não altera a ordem de julgamento do processo, não possibilita julgamento de improcedência liminar do 332, tá? Possibilita a existência de repercussão geral, a reclamação. Esse ponto é um ponto interessante. Descumprindo o julgador uma decisão proferida com repercussão geral, cabe reclamação, mas não a reclamação per saltum. Ela precisa esgotar, que é o parágrafo 5º do 988, os tipos de recurso para que você possa fazer. Ao contrário, por exemplo, da reclamação per saltum, que é autorizado pelo incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência, por exemplo, possibilita uma reclamação per saltum. E, contrassenso, a decisão de repercussão geral não. Então, na análise de força vinculativa dos precedentes de forma geral, a gente analisa algumas incoerências. A repercussão geral tem uma forte força vinculativa porque o desrespeito dela ocasiona reclamação, não rescisória, como outros tipos, por exemplo, IRDR, recurso especial repetitivo, mas o desrespeito da repercussão geral
positivadamente possibilita o uso da reclamação. Então, como eu disse, a análise de força vinculativa dos precedentes passa pela análise de todos os institutos que eu comentei. E na prática isso tem uma forte força vinculativa para vocês e impacto, porque impacta a forma que vocês peticionam dentro de um processo. Eu fiz esse e outros vídeos ligados a diversos tipos de precedentes e força vinculativa. Recomendo para quem tiver interesse em analisar. E eu estou analisando dentro desse bloco aqui diversas forças vinculativas que impactam a forma que a gente faz uma petição e exige do julgador a devida fundamentação judicial. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.